Hoje a aula é bem rapidinha professor, também. só não Me diz uma consegui coisa. Oi, pode assistir a falar. aula da vez passada. Não entendi? Eu não consegui assistir a aula da vez passada, da semana passada. Não deu para assistir. Por quê? Eu não sei, não, você entra ali, ele não puxa não abre a aula? Não? Vou dar uma Não. olhadinha, então. Aham. Quando que você olhou? Eu olhei hoje ainda para assistir e Você não viu tem agora, lá. hoje? Ah, Aham, tá. entrei hoje Porque ainda. essa aula, eu lembro que eu coloquei ela. Entendi. Porque eu coloquei ela para subir para o YouTube e Uhum. deixei. Daí ela subiu, só que eu não dei o ok lá final. Então é como se ele estivesse processando ainda. Mas isso foi na segunda-feira, na quarta-feira eu acho que eu vi e já acertei. Mas eu vou Aham, dar uma olhada então. aham. Espero que não precise gravar de Beleza. novo. Aham, então tá bom, professor. Mas vamos ver, eu vou ver lá. Qualquer coisa Uhum. eu puxo de novo. Tá bom. E me diz uma coisa, tá aparecendo aí Os slides, tá? o... Isso. Eu vou fazer o seguinte, porque de manhã estava bem problemático. Eu vou colocar naquele modo apresentação de tela Uhum, cheia e vou mexer. Me uhum. diga se aparece. Eu vou colocar. Tá. Ó, coloquei na tela cheia. Tá normal Mudou para mim. alguma coisa? Tá normal. Agora eu vou andar para frente uns 2 Uhum, slides. Me diga se anda. Tá tá. mudando? Não mudou. Tá? Não. Não? Tá no Então, a primeiro, tá na mesma coisa feições. que estava Aham, acontecendo. aham. Então, eu vou ter que deixar desse jeito aqui, pequenininho mesmo. De manhã já Uhum, aconteceu isso, eu já não consegui. Não sei o que aconteceu, mas eu não consegui. Mas eu uhum. vou fazer desse jeito aqui, tá bom? Tá, Então tudo vamos bem. lá. Hoje a gente vai falar de o que a gente chama de afecções de pele e de anexo. Pele, cabelo, né? Às vezes eles estão Uhum, ligados e tudo mais. Afecções e não digamos assim, problemas de saúde graves, nada disso. Então, são afecções, são anomalias que acontecem, que é isso que interessa para a gente lá dentro da cosmetologia, né? uhum. Doença de pele, daí já sai da alçada da cosmetologia. Então, a gente vai ver alguns probleminhas que acontecem lá na pele e tal, e que muitas vezes podem ser resolvidos com algum tratamento estético, alguma coisa assim do gênero, tá? Uhum, Então, a gente divide essas diferentes afecções em anomalias vasculares, então, com problema da circulação, né? Anomalias pigmentares ou discromias, que estão ligadas com a formação do pigmento mesmo, da pele, anomalia de queratinização, então, geralmente está ligada com a formação de excesso de queratina na pele, uhum, dermatoses desmetabólicas, que são alguns problemas que estão relacionados com o próprio metabolismo do corpo e que se reflete na pele, e dermatose até coloquei aqui, mas a gente não vai ver porque são as chamadas dermatoses de origem infecciosa, que tem infecção, uhum. tem micro-organismo, que daí para a gente na cosmeto a gente não aborda. Bom, vamos lá então falar de cada um desses grupos. Uhum, Primeiro vamos falar das anomalias vasculares. Então são aquelas anomalias que acontecem na circulação, né, e que refletem na pele das pessoas. Então a gente divide essas anomalias em eritemas, eritrose, telangiectasia, nossa, esse nome é difícil, uhum, rosácea, acne rosácea e angiomas, tá? Então, essas são as mais comuns que a gente consegue ver e que estão ligadas com problema na circulação. uhum. Vamos ver cada uma delas, então. A primeira delas é o eritema. O eritema é uma mancha avermelhada que aparece na pele, que é ocasionada por vasodilatação. Então, os vasos que tem mais nas superfícies, mais próximos da superfície, eles dilatam. Daí acabam muitas vezes transferindo a coloração, a própria coloração do sangue, né? Acaba passando para a pele. Não que fique vermelho o sangue, né? Mas fica Uhum. avermelhado porque está ligado muito com essa questão da circulação.
é muito comum a gente ver eritema, e a gente identifica o eritema de uma forma bem simples. Você vê aquela mancha vermelha, que pode ser em uma pequena parte da pele ou do corpo todo, né? E para você saber se aquilo é eritema ou se é algum outro problema que deixa a pele avermelhada, você aperta. Você pode apertar com o próprio dedo. Se você apertar e a pele, ali onde você apertou, ela ficar esbranquiçada, perder aquela cor vermelha, é um eritema, tá? Então, o próprio teste que a gente faz para ver se é um eritema é esse: colocar o dedo na superfície da pele e verificar se ficou esbranquiçado ali, a gente caracteriza como eritema. Pode ser feito também com pegar um pedaço de vidro, alguma coisa, e apertar na superfície da pele, porque daí você vê pelo vidro, né, a parte de baixo toda ficando branca quando você aperta. Você já viu isso em algum lugar, alguma vez? Não, pior que não, professor. Você nunca foi pra praia? Não, pra praia eu fui, mas nunca aconteceu esse negócio. Nunca tomou um solzinho assim demais que a pele ficou vermelha? Porque a pessoa morena é mais difícil, né, professor? Mas sempre fica vermelha, mais ou menos vermelha, mas sempre fica. Mas olha só, é um exemplo de eritema, quando a gente vai para a praia, né, e tem essa queimadurazinha de sol, e a pele fica, então, avermelhada, e você aperta ali, e fica mais claro, sai aquela cor avermelhada da onde você apertou. Esse é o caso mais simples, né? O caso dos eritemas que a gente chama de eritema puro. Então, tá ligado bem com essa vermelhidão como um todo. E tem um outro tipo de eritema, não sei se você vai conseguir ver eu vou aumentar a foto aqui para você ver um pouquinho melhor. Aqui é um outro tipo de eritema também. Se você apertar, ele volta à coloração normal da pele, não fica mais aquele vermelho. Só que esse eritema aqui, ele tem uma diferença. Além de ele ter essas manchas vermelhas por causa da circulação, ele tem também aumento de... Deixa eu baixar aqui de volta. Aumento de formação de queratina. Então, aquelas células mortas da superfície da pele, nesses locais onde está avermelhado, elas acabam por crescer mais e formar uma pele mais grossa, assim, nesses lugares. Então, a gente diz que é um eritema associado à escama, porque tem um aumento das camadas de queratina ali naquele lugar. Então, você passa a mão, se você apertar, ele volta à coloração normal da pele. Mas se você passar a mão assim, você sente que ele é bem rugoso, ele não é uma coisa assim, meio escamosa mesmo. Então, é um tipo de eritema também, porque ele é caracterizado por essa questão de voltar à coloração normal, tá? Quando que isso é importante? Quando, por exemplo, alguém vai lá na farmácia, ou vai no médico mesmo, né? E tá com a pele toda avermelhada e pede alguma informação para você. Aí, se você fizer esse processo de apertar a pele e ver que aquela vermelhidão que está ali, ela desaparece onde você apertou, você já sabe que é algum problema que está ligado com a circulação mesmo, né? Talvez não seja outra coisa como escarlatina ou outra doença qualquer aqui, né? Então, para você ter uma noção daquilo que você está vendo ali, né? Até para alguma indicação, alguma coisa, você vai fazer essa pressão na pele e vai ver se é um eritema ou não. Tá certo? Certo. Muito bem. Outro problema que está ligado com a circulação da superfície, circulação bem na superfície da pele, é o que a gente chama de eritrose. A eritrose também não é uma anomalia, mas ela é uma situação que acontece com algumas pessoas, uma boa parte das pessoas, na verdade, né? Que elas, por algum motivo,
elas acabam ficando com partes do corpo avermelhadas. Só que é uma vermelhidão que acontece e desaparece. Rapidamente ela desaparece. Por exemplo, aquele rubor mesmo do rosto quando a pessoa fica envergonhada. Ela passa por uma situação que ela fica, por algum motivo, ela fica envergonhada e ela fica com o rosto todo vermelho, né? Uhum. É eritrose. É uma coisa normal que acontece. O sangue vem para a superfície do rosto e dali a pouquinho ele volta para o seu normal. E a vermelhidão também desaparece. E pode acontecer por outras coisas também, tipo temperatura. Tem gente que fica com o rosto bem vermelho quando está muito frio, né? Porque o sangue sobe para a superfície para dar uma esquentada no rosto. Tem gente que fica avermelhado depois que come demais, né? Tem gente que fica avermelhado quando bebe alguma bebida alcoólica, quando usa glutamato. Glutamato, como que é o nome mesmo? Que acho que nem existe mais, mas existia glutamato que a gente comprava e colocava na comida para realçar sabor, né? Como é que é o nome mesmo? Você lembra? Ah, professor, não sei desse. Ai, meu Deus, como é que é o nome da... Aginomoto. Ah, tá. Lembra do Uhum. Aginomoto? É o Ginomoto, Era lembro. bastante comum você comprava Aginomoto, né? E Uhum. colocava na comida porque realçava o sabor. Na verdade é um veneno, mas tudo bem. É bem Uhum. ruim. Mas tem gente que usava isso e usa, né? Até hoje. E o rosto também fica bem vermelho. Isso é Uhum. eritrose. Não é nenhum problema, nada demais. É uma característica da pessoa, mas é uma situação que ocorre também essa subida do sangue para o rosto. Uhum. Esse aqui é um outro caso que também é bastante comum em pessoas com uma certa idade, pessoas que têm a pele muito clara, parece até que tem a pele quase que transparente, que Uhum. a gente chama de telangiectasia. Então, são dilatações dos capilares bem ali na superfície da pele, e Uhum. como a pele é uma pele assim bem transparente, né? Não transparente, mas quase transparente, os vasos acabam aparecendo. E eles acabam rompendo e ficando. Dá para ver bem na foto aqui, que parece um mapa. Uhum. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. É bem comum de acontecer em algumas pessoas. Então você vê, e aparece bastante no rosto mesmo. Você vê ela com todos os vasinhos aparecendo, rompidos, tudo mais. Uhum. Também o problema está ligado com a circulação. Então, o Uhum. que mais que a gente tem? Aí a gente tem um problema bastante importante, né, que dentro da área cosmética é muito importante, porque até os próprios produtos que a gente vai desenvolver podem ocasionar piora desses estados, né, que é a acne. A acne, além de ser um problema comum, ele pode trazer bastante problema emocional para as pessoas, né? Tem gente que tem acne em excesso e que acaba muitas vezes até se escondendo, ficando envergonhada porque acha que as outras pessoas estão olhando demais e estão, sei lá, recriminando, sei lá, né? Uhum. Então, muitas vezes as pessoas acabam até meio que se escondendo um pouco Isolando, né? quando mas é um problema que está muito ligado com a questão, né, muitas vezes com a questão hormonal e tudo mais, e que basicamente hoje, graças a Deus, tem vários recursos que podem fazer com que melhore bastante. Se a gente fosse Mas pegar pro grave, uns né, professor? 30, Aquele 40 anos Rocutana que o atrás, a pessoal gente... usa, né? Sim, sim, aham. É, nos casos mais graves, inclusive a gente vai mostrar os diferentes graus aqui na frente, né? Mas nos Uhum. casos mais graves
ele está sendo muito utilizado, né? Uhum. Até de manhã eu estava comentando com o pessoal que tem um canal de televisão que passa aqui um monte de coisa médica e tudo mais, e tem uma médica dermatologista que ela trabalha com vários problemas, inclusive esses problemas que a gente está falando aqui. Então, vira e mexe, eu estou assistindo para ver o que ela está tratando, né? Então, vai gente com os mais variados casos lá. E esses dias eu estava assistindo um que a menina, do que, uns 18, 19 anos, talvez, ela tinha acne no estado muito avançado, no pior estado que pode ter. O rosto dela era todo uma mancha só vermelha, cheio de pústula. Opa, chegou alguém. Deixa eu só abrir ali. Cheio de pústula, cheio de espinha e pus e tudo mais. Nossa. Ué, cadê a Ângela? Ângela, tá aí? Oi. Tá. Acabou de chegar. Tudo bem, Ângela? Bem, e você? Vem fazer parte aqui Tudo certo. Vem fazer parte aqui do pequeno grupo que está assistindo a aula. Ai, hoje. desculpa, acabei de chegar do serviço, daí no ônibus é difícil mexer no celular. Não, tranquilo. Enquantos estamos? Tranquilo. Nossa, 4. É nós 3 só. Não são 4, são 3, porque eu tô aparecendo 2 vezes. Ah, tá, entendi. Somos só nós 3 mesmo. Vamos lá, então. Mas vamos lá. Sim. A gente está falando, então, Deixa eu voltar aqui. No momento, a gente está falando de acne, né? A acne, na verdade, eu estou falando o quê? No momento de anomalias vasculares, que estão ligados à irrigação sanguínea na pele, que vão trazer problemas na pele das pessoas, né? Então, a gente falou de telangiectasia, eritrose, eritema e tal, e agora a gente está falando de acne. Só que a acne, na verdade, ela não faz parte desse grupo, eu ia explicar isso agora. Ela está aqui dentro desse grupo porque muita gente confunde a acne com o que a gente vai ver a seguir, que é a rosácea, que tem a ver com a questão de circulação. Mas muita gente confunde a acne com a rosácea, e por isso que eu coloco a acne sempre aqui, para mostrar que tem algumas coisas bem parecidas, por isso que as pessoas acabam confundindo. Então, eu estava falando da acne, estava iniciando para falar da acne agora, Ângela, e eu estava contando que tem um programa na TV que eu sempre assisto, que tem uma dermatologista que ela vive atendendo problemas bem graves, assim, de pele, né? E esses dias eu estava vendo de uma menina que ela estava com um problema bastante grave de acne, então o rosto inteiro dela vermelho, inteiro, mas o vermelho não é avermelhado, é vermelho mesmo, um vermelho muito forte. Ela tinha vergonha de sair na rua porque as pessoas ficavam olhando, e cheio de pústula, cheio de pus, então bastante complicado. E Inflamatório que fica vermelho? Isso. Isso. Nossa, totalmente inflamadas. E daí a dermatologista, ela começou fazendo um tratamento ali, inicial, com laser. Ela tinha lá um aparelho de laser com não sei quantos filtros diferentes, tinha lá o filtro de acne, e ela começou a passar no rosto da menina, pois não é que dali a pouco aquela vermelhidão já estava bem melhor, e a menina já saiu até mais feliz do consultório. E claro, aí essa médica, ela prescreveu o Roacutan, e quando a menina retornou, 2 meses depois, se eu não me engano, já estava assim, uma coisa completamente diferente. E eu vi bastante na farmácia gente começando o tratamento e passando o tempo, a pessoa voltando, né, todo mês para pegar o medicamento, você perceber assim que mês a mês a melhora assim é muito evidente. Tem um menino que
esse me chamou muita atenção, porque eu acompanhei do começo até o final do tratamento dele. Ele chegou, na primeira vez, para comprar o Roacutan, ele tinha o rosto tomado, mas tomado. Mais ou menos igual essa menina que eu estava comentando agora, que eu vi na TV. Assim, mas, sim, totalmente tomado. E ele fez o tratamento certinho. Na última vez que ele veio comprar a última caixa, meu Deus, não tinha mais nada. A pele dele estava, assim, perfeita. E eu estava até comentando que, né, há 30, 40 anos atrás não tinha muito o que fazer. Era produto à base de enxofre e resorcina e não sei o quê, e ajudava, mas muitas vezes a pessoa, principalmente o adolescente, né, ele meio que acabava esperando toda essa mudança hormonal acontecer para ver se realmente a pele voltava ao normal. Agora não, agora a gente tem, então, claro, o Roacutan tem toda lá, né, a sua problemática, tudo mais, mas pelo menos resolve, né? Aí o pessoal estava comentando com o pessoal da manhã, eles comentaram que agora tem os médicos que estão prescrevendo espironolactona, mas eu achei meio esquisito isso, mas que estão prescrevendo que também a espironolactona dizem que é um efeito colateral de fazer com que as glândulas sebáceas parem de produzir. Mas, né, é um produto que não é utilizado para isso e que pode, né, pelo menos no meu ponto de vista, pode trazer bastante problema porque mexe com os hormônios também, né, então, meio complicado. Mas, enfim. Voltando a falar da acne, né, então, a gente pode dizer que a acne não é nada mais, nada menos do que uma obstrução ali do folículo pilosebáceo. Então, tá ali o folículo, né, com o pelo, e a glândula sebácea está ali liberando a oleosidade, né? Só que muitas vezes a oleosidade é uma quantidade muito grande, tudo, e ali eu vou dar uma aumentada aqui, eu não estou conseguindo. Então, o que acontece? De repente, ali na partezinha onde o folículo encontra a superfície da pele, muitas vezes acaba se acumulando, então, a gordura ali, e às vezes tem célula morta ali no meio e tudo mais, aí o que acontece? Aquela gordura começa se transformar em sólido, não que seja igual a uma banha, né, mas ela acaba, né, se transformando, passando de líquida para sólida e começa a obstruir o folículo, e de repente o que acontece é isso, forma um tampão. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí direitinho, tá meio desfocado, mas forma um tampão, né, uma rolha ali em cima, e o que acontece? Então fecha ali, a glândula sebácea continua produzindo a oleosidade, e ela não consegue expulsar, e vai começando a acumular aqui. E daí o que aparece? Aparece lá aqueles pontos amarelos que a gente conhece muito bem, que a gente chama de espinha. E basicamente é isso. E uma coisa que é bastante comum é encontrar uma bactéria específica dentro desse processo todo, que é o Propionibacterium acnes, né? Não sei até que ponto ele está ali exatamente favorecendo a formação dessa rolha, né? Se ele tem esse efeito, não sei se ele está ali porque ele se alimenta disso, não sei exatamente o que acontece, né? Mas é bem frequente encontrar essa bactéria ali no local. Só falando então, como eu tinha comentado que eu ia falar dos diferentes graus de acne que a gente tem, né? Então, a gente tem 4 graus, sendo o mais simples aquele que aparece pouquíssimas evidências. Então a gente tem os chamados comedões, que são nada mais nada menos do que o que a gente chama de cravo. Então,
vai ter esses comedões ainda abertos, então aquele cravo que sai com facilidade, né? E aquele cravo que já está mais fechado, então que é mais difícil de ele sair. E tem pouquíssimo sinal de inflamação, então não tem aquela vermelhidão muito grande, às vezes encontra um outro ponto de vermelhidão. O grau 2 já, né, além de ter esses comedões abertos e os fechados, já tem mais inflamação e começa o aparecimento do pus. Então, aqueles pontos amarelados começam a aparecer também. A acne de grau 3 já tem tudo isso, né? Então, comedão aberto, fechado, aparecimento de pus, né? E aparecimento dos nódulos inflamatórios, que são, como é que eu posso explicar? Se você apertar na superfície da pele, você sente até uma substância mais dura, um nódulo mesmo, que está ligado com a inflamação. E a acne de grau 4 é a pior de todas, né? Aparecem, inclusive, cistos, aqueles cistos bastante grandes que muitas vezes têm que ser abertos, né? Extraídos mesmo perfurando, para que o material que está ali dentro acabe por sair. Na verdade, se a gente for falar de acne, a gente consegue falar algumas aulas, porque tem muita coisa para se falar. Então, aqui só uma noção rápida para vocês, porque a gente, na verdade, a acne não é o ponto, vamos dizer assim, o ponto principal aqui, porque a gente está falando dos problemas que estão ligados com a circulação, né? A acne, então, é só para vocês saberem que tem muita gente muito médico, que confunde a acne com a rosácea, e muitas vezes se chama a rosácea de acne rosácea, porque ela tem algumas coisas muito parecidas. E elas passam uma vida inteira fazendo tratamento para acne, e na verdade elas não têm acne, elas têm rosácea. O que é a rosácea? Vocês já ouviram falar? Eu não. Nunca ouviram falar? Eu já ouvi falar, mas não sei o que então, é. Deixa eu... Então, tá. Então, o que é a chamada acne rosácea? Ela é uma eritrose, então, eritrose é o que a gente viu lá atrás, que é aquele ruborização da pele, né? Então, aquela vermelhidão, né, quando eu fico com vergonha, né, a gente chama de eritrose. Então, a acne rosácea, ela é uma eritrose. Então, ela começa, dá para ver bem direitinho aqui a testa dela, a parte aqui do nariz e esqueci o nome disso aqui agora, da maxila, avermelhada, e aqui também, no queixo, avermelhado. Sim. Então, geralmente, ela começa assim. Ela começa com uma vermelhidão que desaparece. Daí você acha eritrose, tá? Só que, com o passar do tempo, essa vermelhidão, ela passa a ser constante. Ela deixa de ser passageira e passa a ser constante. Também eu vi um caso de uma mulher que tinha... Dois casos, na verdade. Uma mulher que tinha a rosácea num nível mais ou menos assim, que era uma vermelhidão só, né? Só que o dela não era tão bem distribuído assim, era totalmente distribuído, principalmente nessa parte do queixo aqui. Então, ela tinha toda essa parte bem vermelha, era um vermelho bem forte, e ela tinha um pouco de vergonha disso. Então, foi lá, fez tratamento também com laser. Porém, isso então está a pessoa ter isso, só essa vermelhidão a vida inteira. Mas pode acontecer de ela ter mais problemas circulatórios ali no meio e isso se agravar e passar a ter situações como essa aqui. Eu vi também um
o caso de um senhor que tinha exatamente isso aqui. Então, o nariz dele teve um crescimento anormal da pele como um todo, e também foi feito tratamento com laser também, e tudo isso aqui foi retirado, e o nariz dele voltou à normalidade. Então, vejam que esse caso aqui é um caso, digamos assim, que a pessoa deixou, né, porque isso não aparece do dia para a noite, então esse crescimento anormal aqui vai surgindo aos pouquinhos. Então, inicialmente, provavelmente ele tem só aquela vermelhidão, depois começam a aparecer aqueles vasos, as telangiectasias, que são aqueles vasos na superfície, na superfície da pele, parecendo uma pinha, né? Depois, isso passa para lesões mais inchadas, assim, e muitas vezes acabam aparecendo até pontos que são parecidos com espinhas. Então, uma situação dessa leva muito tempo para acontecer. Não é do dia para a noite que você está com a tua pele toda normal, e dali a 2, 3 dias você passa por uma situação dessa. Então, ele passa por fases. O avermelhamento que desaparece, depois o avermelhamento constante, daí a formação, aparecimento dos vasos superficiais, formação de pápulas, e assim por diante. Então, pelo fato de a pessoa deixar, como foi esse caso aqui, vejam que provavelmente ele tem até problema respiratório, porque chegou a fechar as narinas dele, né? Mas isso poderia ter sido evitado, assim, se tivesse sido feito um tratamento anterior. Antigamente o tratamento era feito em centro cirúrgico, com a retirada, com bisturi disso aqui e tudo. E agora, vendo, também aprendi com a médica dermatologista, existe um tratamento com laser, que tem lá um filtro especial para isso, que ela vai passando laser e tudo isso aqui vai sendo queimado. E em 1 hora, mais ou menos, ela restaura o local como ficou aqui. Então, mais um tratamento de laser. Então, pelo fato de existir todo o aparecimento de pápula, né, aquelas inflamações avermelhadas e aparecer, inclusive, pus com aspecto de espinha, muitas vezes as pessoas passam quase que uma vida inteira tratando uma rosácea como sendo acne. E, na verdade, o tratamento é completamente diferente, porque as causas são completamente diferentes. Por isso que se chama de acne rosácea, muitas vezes, porque tem essa confusão. Outro probleminha que a gente tem, que é ligado com a questão dos vasos, são os angiomas ou hemangiomas, que são essas bolinhas, né, avermelhadas que aparecem muitas vezes na pele, e a gente vê muito em criança, na cabeça de criança. Não sei se vocês já chegaram a ver isso. O grande problema é quando alguém vê um hemangioma e resolve querer espremer, achando que se espremer vai sair líquido de dentro e vai voltar ao normal. Na verdade, esses hemangiomas, eles não trazem nenhum perigo para a pessoa. O que pode ser feito é Oi? Desculpa te interromper, mas eu não sei se a Vanilde está vendo também, mas o meu slide está travado na acne rosácea. Tá, tá no mesmo. Parou na rosácea? Parou. Eu até... Parou? Parou. Eu estranhei, porque você estava falando de pústula, não consegui ver nada. E agora? Tá ainda na acne. Ah, meu Deus. Deixa eu tentar colocar de novo para interromper aqui, colocar de novo, porque está bem difícil. Não sei se você percebeu, Ângela, mas não está nem no modo apresentação,
porque não está indo para frente mesmo. Isso. Você está falando, às vezes está travando. Agora agora dá para ver angiomas. Coisa. Tá. Qualquer coisa, se não passar para frente, vocês vão me avisando. Tá? Então, vocês já viram isso? É muito comum a gente ver em cabeça de criança. Porque, como as crianças têm pouco cabelo, é mais fácil de a gente ver. Mas são vasos que aparecem ali na superfície e que, na verdade, não tem nenhum tipo de problema, não traz nenhum tipo de problema. Pode ser cauterizado e pronto, acabou. O grande problema realmente é quando as pessoas resolvem espremer, achando que se ela espremer, aquilo vai desaparecer, e aquilo pode, na verdade, virar um problema mais sério. Caso contrário, não traz problema nenhum. E assim a gente termina os problemas que estão relacionados com, né, a circulação, e passa para os problemas que estão ligados com a pigmentação, então. A gente chama de anomalias pigmentares ou discromias. Discromias, então, são anomalias pigmentares. Então, aqui são alterações, na verdade, que estão relacionadas com a produção dos pigmentos. Né? Então, a gente tem alguns casos que a gente chama de hiperpigmentação, que é produção excessiva de pigmento, e que reflete lá na pele, ou problemas com hipopigmentação ou despigmentação, que seria uma produção diminuída de pigmento, ou o caso que a gente chama de acromia, que é quando não se produz a pigmentação. Então, a gente tem essas três possibilidades: produz pigmento demais, produz pigmento de menos, ou não produz pigmento. Essas são as anomalias que a gente tem, então, relacionadas aos pigmentos. Vamos mostrar algumas hiperpigmentações. A mais comum, né, que a gente conhece, é aquela que já vem com a pessoa ruiva, já tem essas pigmentações desde que nasce. Então, são pontinhos que ocorre uma concentração maior do pigmento, e a pele, então, fica com aquelas manchinhas amarronzadas, avermelhadas, não sei exatamente que cor que são as sardas, mas são as chamadas sardas, né? O interessante é que, então, são locais onde esses pigmentos são mais concentrados, e não adianta a pessoa tomar sol achando que se ela tomar sol, ela vai produzir mais pigmento no resto do corpo, porque nos locais onde já é pigmentado, a pigmentação vai aumentar. Então, ou seja, vai escurecer mais a própria... Parou de novo, Ângela? Tá no angioma. Parou no angioma? Parou. Espera aí. Pode interromper, não manda mensagem, não. Pode falar, que é mais fácil. Fico meio assim de interromper. Não fique. Não fique. Tá E bom. agora? Apareceu agora? Apareceu. Pigmentação. Tá. Então, a primeira são as chamadas sardas, né, ou efélides, que são, então, essas manchinhas. É natural da própria raça, né? O grande problema é que muitas vezes a pessoa toma o sol, como eu estava falando, achando que, né, vai pigmentar o resto e vai desaparecer. Na verdade, onde já é pigmentado, vai ficar mais pigmentado ainda. Ou seja, você acaba reforçando ainda mais a cor daquele pigmento. Tem um outro tipo de coloração que é bastante comum, são os lêntigos ou lentigos, como muita gente fala, que são manchinhas que aparecem na pele e são bastante comuns. Elas vão desde o amarelo até o marrom, e a grande característica delas é que elas são bem limitadinhas. Então, a gente sabe exatamente aonde que está pigmentado e aonde não está mais. Não são problemáticas. O grande problema que a gente tem é quando
não existe essa delimitação direitinho aqui. Tem um outro tipo de pigmento que acontece, que não existe essa separação exata aqui entre a parte colorida e a parte sem o pigmento, né? É como se tivesse tudo borrado. Esses são mais problemáticos. Mas quando ela é bem delimitada assim, não é problema nenhum. Tem os chamados nevos, tem vários tipos de nevos diferentes, então é uma gama bastante grande. São os tumores que estão ligados com desenvolvimento anormal das próprias células que produzem pigmento. Então, elas crescem de forma normal. Então, são os tumorzinhos, mas também não são problemáticos. Aqui dá para ver que também eles são bem delimitados. Agora nem para mim está indo para frente. Mudou ou não mudou para vocês? Mudou. Tá. Uhum. Ok. Outro tipo de hiperpigmentação bastante comum é o cloasma, ou a máscara de gravidez, né? Ela surge principalmente nessa região do rosto, mas pode ser no rosto, em qualquer lugar do rosto, e ela está ligada com a gravidez. Não se sabe exatamente o porquê do aparecimento, existem várias teorias dizendo várias coisas diferentes. A única coisa que a gente sabe é que depois, para retirar o cloasma, é bem complicado. Muitas vezes você consegue clarear bastante, mas retirar completamente, tirar essa pigmentação, é um pouquinho complicado. Então, é um tratamento... Pode falar. te perguntar se da onde que vem isso, né? Porque as pigmentações normalmente está ligado na camada lúcida lá, que passa a luz e acaba manchando a pele. Então, mas nesse caso aqui, como ele está muito ligado com a gravidez, muitas vezes falam que está ligado com a mudança hormonal, mas ninguém sabe exatamente qual que é a verdadeira procedência dessa pigmentação. Por que ocorre esse estímulo? Muitas das coisas a gente não sabe de onde vem. É incrível, mas aqui dentro dessa área, muitas vezes você sabe como tratar, você sabe como eliminar, mas não sabe de onde veio. É engraçado isso, né? E esse é um caso. Mulherada, né? Oi? É o tormento da mulherada, né? Exatamente. E é muito difícil retirar. Aparecer, né? Na gravidez é muito fácil. Tem? Tenho. Daí eu tô fazendo acompanhamento com uma amiga e ela me receitou o ácido trinexâmico, que é isso, para tomar, sabe? E eu senti que deu uma melhora, assim, pelo menos ficou mais uniforme a minha pele, sabe? Mas causa muito desconforto intestinal, então não sei se vale a pena. Às vezes tem que colocar na balança, né? O que vale mais a pena, o que compensa no final das contas, né? Mas os tratamentos aqui para o plasma, eles são bem demorados mesmo, porque é um processo bem lento mesmo. Incrível, né? Porque para aparece rapidinho. Rápido. Nossa, foi da noite pro dia. Você nem vê, né, na verdade, né? Pois é. Na verdade, muitas vezes você acaba sabendo porque alguém comenta, né? Sim, verdade. Bom, vamos lá. Manchas ou melanose senis? São aquelas manchas, então, que aparecem conforme a idade vai chegando, né? Aparecem mais onde a pessoa sempre teve com a pele exposta ao sol, e é a concentração de melanina em alguns pontos. Então, o que acontece? A gente vai envelhecendo, vai ficando, né, o próprio organismo vai perdendo toda aquela sincronicidade que ele tem, e de repente a produção de melanina também acaba, mais uma coisa que acaba
perdendo essa sincronicidade. Então, ao invés de mandar para a superfície da pele a melanina de uma forma uniforme, acaba mandando em pontos mais específicos. Então, são as manchas senis que a gente não tem como fugir. Tem um outro tipo de mancha que é bastante comum, que não é só em pessoas mais velhas, mas aparece mais em pessoas mais velhas, ou que estão em processo de envelhecimento, que são as chamadas queratoses senis ou melanoses solares. Então, são manchas como essas melanoses senis que aparecem, mas que tem uma diferença. Além de aparecerem essas manchas acabam tendo na sua superfície crescimento de queratina. Então, uma quantidade maior de queratina começa a aparecer. Então, muitas vezes vocês vão ver essas manchas que elas... Tem algumas manchas como essas manchas senis, né, que elas são manchas, mas se você passar a mão na superfície, você não sente nada. As manchas estão pigmentando a pele. Nesses casos aqui das queratoses senis, o que acontece? Você passa a mão e você sente que tem entre aspas, um calombinho rugoso ali, escamoso, que é bem diferente do resto da pele. Então, essas são problemáticas, porque essas podem se transformar em cânceres dependendo dos casos, né, dependendo do tipo de formação. Então, aqui, mais uma vez, né, os médicos dermatologistas, eles avaliam muitas vezes pela questão. É uma mancha com queratina em cima, não sei o que, rugosa, escamosa, mas ela é bem delimitada, então tudo bem, vamos só tirar e acabou. Ela tá toda espalhada, ela já não tem mais essa separação direitinho, já não é bem delimitada, então pode ser problemática, pode evoluir para um câncer. Então vamos ver, vamos analisar isso aqui direitinho, para ver exatamente o que está acontecendo. Travou. Não ouvi nada também. Travou. Mas é bastante comum de aparecer. E, geralmente, quando elas é só tirar e tá... Me ouvem ou não? Agora sim. Agora sim. Saiu a apresentação, voltou o som. Que coisa. O que vocês perderam? Vocês ouviram, pelo menos, eu falando das queratoses senis, que são as manchinhas rugosas? Sim? Sim, tem a parte que ela pode evoluir para um carcinoma, né? Para um câncer, isso, exatamente. Bom, menos mal. Vou tentar colocar para frente de novo, então. Aparece aqui, hiperpigmentação, dermatite por perfume, melanodermatite. Sim. Parece sim, vamos lá. Então, vamos com calma que a gente chega lá no final. Então, tem aquela dermatite por perfume ou bijuteria, né, que ocorre a vermelhidão da pele, quando a pessoa usa uma bijuteria, daí ela fala, eu só posso usar ouro, não sei o que, aquela coisa toda. Então, é a pele que tem uma sensibilidade. Ou aquele metal, né, ou, às vezes, até o componente de um perfume. Então, não sei se vocês já viram, mas uma pessoa que passa o perfume na superfície da pele, daqui a pouco está tudo vermelho. Então, é sensibilização mesmo, né? Então, é um tipo de dermatite que, o que você faz? Simplesmente você deixa de utilizar ou aquele tipo de metal, ou, né, no caso do perfume, aquele perfume específico, porque na sua composição tem alguma coisa que pode trazer essas inflamações aí.
E tem as melanodermatites por fotossensibilização, que então são pigmentações que acontecem no caso de alguns medicamentos que a pessoa utiliza e ela não pode se expor ao sol porque ela pode ficar manchada, pode surgir o aparecimento de uma vermelhidão, porque o medicamento deixa a pele fotossensível. Aqui a gente tem um exemplo, na verdade, a pele ficou, né, a pele do lábio ficou bastante vermelha e inchou também. Mas geralmente o que acontece é mais a vermelhidão mesmo. Então a pessoa tem que evitar o sol, porque senão ela vai ficar com a pele toda avermelhada. O que mais que a gente tem? Passou para frente? Passou. Tá. Então, a gente falou de hiperpigmentação, agora vamos falar de diminuição de pigmento ou mesmo a falta de pigmento. Então, a gente fala que a despigmentação, né, ela está ligada com a produção irregular da melanina. Então, o que pode acontecer é você ter duas situações, ou a diminuição mesmo da produção da melanina, ou simplesmente a não produção da melanina. No caso da não produção, a gente tem as chamadas acromias, e elas vão, então, aparecer na superfície da pele como manchas totalmente brancas. Independente da tonalidade da tua pele, você vai ter manchas totalmente brancas, porque naqueles pontos não tem a produção de melanina. E as hipocromias são tons mais claros, né? Então manchas mais claras na pele. No próprio vitiligo, a gente tem o aparecimento muitas vezes dos dois. Então, em algumas situações ocorre a acromia e em algumas situações ocorre a hipocromia. Então, eu tenho até uma foto aqui para que vocês vejam a diferença. Vamos ver se aparece a foto. Aparece? Ainda não passou. Não? Não. Então, eu vou ter que interromper de novo e pôr de novo. E agora? Sim. Tô vendo, né? Agora aparece? Então, aqui na foto da esquerda, a gente tem, então, uma acromia, né? É tudo vitiligo, mas vejam só, aqui a pele está totalmente branca. Ela não está mais clara, ela está totalmente branca. Então, isso quer dizer que aqui nesse ponto não tem produção de melanina. Aqui do lado direito também é a mesma coisa. Toda essa parte aqui não tem produção nenhuma de melanina. E aqui na foto do meio a gente vê uma formação onde a pele só ficou mais clara, ela não ficou totalmente branca. Então tem uma deficiência da produção de melanina, mas ela está sendo produzida. E os dois casos acabam acontecendo no vitiligo. Então, você pode ter no vitiligo pontos onde não tem nenhuma produção e pontos que a produção está diminuída. Vamos para frente. Mudou? Mudou. Anomalias de queratinização agora. Então, problemas de produção de queratina. Então, lembrem-se que lá na superfície da pele, a última camada que a gente tem, que é a mais externa, né, a camada córnea, ela é cheia de células mortas, totalmente envoltas em queratina. Então, a gente tem uma produção, digamos assim, normal de queratina, mas isso pode se alterar. Então, em alguns casos, a gente vai ter uma produção excessiva, que a gente chama de hiperqueratose, ou uma produção diminuída ou meio maluca, que a gente chama de paraqueratose e disqueratose. Então, vou mostrar para vocês exemplo de cada uma delas. No caso de hiperqueratose, a gente vai ter dois exemplos que são bem comuns. Apareceu? Falando nisso? Apareceu. Mudou? Tá. Então, a gente vai ter a ceratose ou queratose folicular, que é
muito parecida com o que a gente viu lá atrás na acne, que é, então, a formação de rolhas ali na abertura do folículo piloso, e, então, essas rolhas, elas fazem com que, na saída dos pelos, a gente tenha a formação de umas bolinhas. Então, é bastante comum a gente ver as pessoas com essas queratoses foliculares. Então, todo lugar onde tem pelo tem bolinhas, né? E essas bolinhas, então, elas acabam deixando a pele meio... não fica com a pele lisa. Você, passando a mão, você tem a sensação de estar passando a mão naquelas bolinhas. Muitas vezes você vai encontrar, então, alguns pontinhos na saída do folículo piloso, que tem presença de pus, como se fosse uma espinha. Só que não chega a ser uma espinha, porque ela não cresce, não forma aquelas pápulas, ela não fica inflamada. São só as bolinhas mesmo, e às vezes algumas com pontinhos amarelos. Então, está ligado com a produção excessiva de queratina ali na camada córnea. Então, essa produção excessiva, queratina em excesso, ela acaba fechando os folículos e dá esse problema. E outro caso bastante comum são as queratodermatites palmoplantares, que são, então, os calos e as verrugas. No caso do calo, imaginem quando você usa um sapato e esse teu sapato ele te machuca em um determinado ponto. O que acontece? O organismo percebe que está machucando ali e ele vai formar algum tipo de proteção para que aquilo pare de machucar daquele jeito, né? Se você constantemente está usando o sapato e ele constantemente está machucando naquele ponto, o organismo começa a produzir camadas em excesso de camada córnea, né? Então, acaba aumentando o número de camadas dessa camada córnea, fazendo com que ocorra a formação do que a gente conhece como um calo. Então, o calo não é nada mais, nada menos do que produção aumentada da camada córnea para proteção, tá? Então, o calo é uma forma de proteção para evitar que aquele lugar se machuque mais. E a verruga também é formação de excesso de células córneas, né, que vão envolver aquele vírus que é o responsável pela verruga. Então, esse vírus, ele é envolvido por queratina e toma aquele formato arredondado que a gente conhece muito bem. E tudo aquilo, então, que cresce célula revestida de queratina, tá certo? No caso das paraqueratoses, então produção excessiva também geralmente de placas, né, em alguns locais específicos, placas de células também revestidas de queratina, que a gente percebe no caso da dermatite seborreica como aquelas placas que a gente conhece como a caspa. Então, você vai ter a caspa seca e a caspa úmida, né? A caspa seca é aquela que se transforma num pozinho, e a caspa úmida é aquela caspa que se transforma em placas. E tudo aquilo que descama são excesso de produção de célula córnea, né, da camada córnea, que descama com facilidade. E na psoríase a gente tem também o caso da psoríase em placas, que eu não sei se vocês conseguem ver. Oi? Não avançou. Parou na hiperqueratose. Não. Ei, meu Deus, espera aí. Gente, tá difícil hoje, hein?
Vamos lá. E agora? Avançou. Tá. Então, aqui em cima, aquela caspa em forma de placas, né? Que vai se desprendendo. E no caso da psoríase, a gente tem, muitas vezes, a formação de placas também. Então, essas placas são produção excessiva de queratina e elas são descamativas. Então, elas vão descamando, ficando com esse aspecto que vocês estão vendo aí na foto. Psoríase é outra situação que a gente não sabe de onde vem, mas sabe que existem tratamentos hoje para melhora. Vamos para frente. Passou para frente? Não. Oh, meu Deus. Deixa eu pôr de novo aqui. A foto não é muito bonita, mas é a única foto que eu consegui para mostrar esse problema. E agora? Apareceu. É o caso que a gente chama de disqueratose. É um problema genético que ocorre a formação dessas placas. Vocês estão vendo essas placas avermelhadas? Elas aparecem, né? Formam essas manchas. Essas manchas são placas também com um crescimento de queratina bastante grande, então elas são rugosas, assim, são escamosas, né? E o grande problema é que essas placas elas não param. Com o passar do tempo, a pessoa vai ficando com toda a superfície do corpo com essas já não são mais manchas, viram praticamente a pele como um todo, né? Então, a pele toda vira isso. E existe um problema bastante grande que está ligado com essas placas, que elas têm uma tendência bastante grande de infeccionar e são de difícil tratamento. Essas infecções acabam liberando uns líquidos, que são os líquidos que têm um cheiro bastante desagradável. Então, para a pessoa, é bastante desagradável, porque por mais que ela tome banho, por mais que ela tenha uma boa higiene, ela não consegue se livrar desse cheiro. E parece que não tem tratamento. Dá para diminuir isso, mas parece que não tem muito tratamento. Passei para frente. Saiu dessa foto? Foi para frente? Não, ainda não. Tá. Então, vamos lá, fazer de novo. Agora, falando, então, dos problemas ligados com o metabolismo. Na verdade, é um problema só que é importante para a gente. Que é o chamado xantelasma. No caso da disqueratose, a pele fica um pouquinho mais fina ali, onde tem as manchas vermelhas, ou não? No qual caso? Nesse último? Disqueratose, acaba, sei lá, deu uma impressão que parece que a pele acaba ficando mais fina ali. Não, na verdade, deixa eu ver se eu consigo voltar lá. Nesse caso aqui dessa doença genética? A disqueratose é genética? É essa última que eu mostrei? Isso, isso. Então, na verdade, não. Na verdade, ocorre também aumento de produção de queratina, e ela vai ficando mais grossa com o passar do tempo. Ao contrário, então. A impressão que dá é que fica mais fina, né? Não sei se porque está vermelha. Sabe por que parece que fica mais fina? Porque primeiro ela forma aquelas manchas vermelhas, e toda a borda é como se tivesse uma moldura, né? Então parece que essa borda, que é mais vermelha, é mais grossa, e a parte de dentro é mais fina. Mas não é. Mas não é, não. É uma produção aumentada mesmo.
Vamos lá para o xantelasma, que é, então, um problema relacionado ao metabolismo. Está aparecendo aí para vocês? Tá. Uhum. A gente chama de dermatose dismetabólica, porque está ligada com o próprio metabolismo mesmo das gorduras, no caso do xantelasma. Não é uma situação difícil de acontecer, é esse acúmulo de gordura que acontece na superfície da pele. Está ligado com problemas metabólicos mesmo, né, do metabolismo dos lipídios, e às vezes ocorrem esses depósitos. É muito comum aparecer na região dos olhos, geralmente embaixo dos olhos, mas pode acontecer muito nas pálpebras também. Não sei se vocês já viram isso em alguma pessoa, mas não é difícil de acontecer, não. Claro, vai acontecer geralmente uma pessoa que já tem mais idade, já está com problema ligado com os lipídios, que tem lá excesso de gordura, faz os exames lá, está tudo errado, tudo desregulado, né? E que acaba, então, tendo, às vezes, esses depósitos muito comuns, principalmente nessa região do olho, porque tem uma pele mais sensível, mais fina, ok? E, por último, a gente teria as dermatoses de origem infecciosa, que, como eu falei, né, elas não têm interesse na área cosmética, então a gente não aborda esse tipo de dermatose. E, depois de tanto sofrimento, a gente termina nossa aula aqui hoje. Então, são algumas afecções que são comuns, que estão ligadas a problemas vasculares, ou produção de pigmento, ou produção de queratina, que muitas vezes, então, podem ser tratadas com medidas estéticas, não necessariamente precisam de um tratamento farmacológico, e que, né, muitas vezes a gente, dentro da área de cosméticos, a gente consegue, precisa ter um foco especial, porque, de repente, pode ser que você possa produzir uma maquiagem que cubra uma mancha, ou você pode ter um produto que pode agravar uma acne, ou alguma coisa assim na frente, desse gênero, né? Então, é sempre bom ter esse conhecimento, entender um pouquinho disso, para que, na hora de produzir um cosmético, você lembre que existem essas diferenças, né, dentro da nossa pele, dentro da nossa normalidade, porque a gente não está falando de anormalidades tão grandes assim. Beleza? Beleza. Beleza, professor. Então, tá. Vou dar uma olhadinha lá, Vanilde, se está com problema mesmo de... Professor, eu vi tá lá que o professor acontecendo? postou alguma coisa de revisão também. O professor postou alguma coisa? Não. Não? Revisão, não. Não. Não? Ah, tá. Na aula anterior. aula dessa Na semana? aula anterior. Na aula anterior. Não, na verdade, aparece quando a gente prepara aqueles tópicos da aula lá, aparece um negócio lá de revisão, que geralmente a gente tem que esconder. Então, você vai lá e clica num botão, esconder. Talvez eu não tenha escondido e ficou lá, mas não é nada, não. Ah, tá. Ah, então beleza, Tá? então. Beleza, então. Então, gente, muito obrigado. Obrigada, uma boa semana para professor. vocês. E até a semana que vem. Então, até semana que vem, professor. Boa noite. Boa noite. Ângela, fica aí um pouquinho. Me conta como é que foi a semana, só para eu ter uma noção. É do TCC? Ai, Deu tá tudo difícil. certo? É só o que eu quero saber. Deu tudo certo? Ai, estamos lidando com aquele viscosímetro lá que você não tem noção. Ai, tá difícil aquele negócio lá, viu? Te falar. Então, eu falei com o Vinícius, aí o Vinícius disse que sabe como mexer. Só que daí hoje, o menino lá, o técnico, ele não foi, sabe? Deixa eu trocar minha câmera aqui pra gente
Tá. Chato, né? Então, o técnico acabou não indo lá hoje, e daí acabou que desmontaram o viscosímetro, e eu não consegui fazer a viscosidade do creme, sabe? Só consegui medir o pH Tá. e consegui fazer a centrifugação dele. Tá. Eu tô com medo de falar que eu tô com medo. E o copo de Ford lá, meu orifício é muito pequenininho, sabe? Meu orifício é o 4 e eu preciso, acho que, do 8 para fazer. Lá no copo E não de Ford. tem lá? Não tem. Eu fui ver para comprar, mas é R$200. Não tive coragem. Ai, não. Não vale a pena. Eu já tive que pagar um transporte essa semana na farmácia lá, não dá. O viscosímetro, eu sei a técnica de como que você tem que escolher, não me lembro o nome daquele negócio lá, mas tem um negocinho que vai rodar lá dentro, você tem que escolher certinho. Mas eu não sei exatamente como que é que ele funciona, porque depende muito da marca. Então, esse é o Kim. E o Vinícius falou que ele sabe? Ele sabe, ele disse que sabe. Então, eu vou fazer, falei para ele que eu vou fazer um vídeo. Quarta-feira vai estar funcionando o viscosímetro, a Juliana me falou. Daí eu vou fazer um vídeo e vou mandar para ele. Eu andei dando uma olhada em vídeo, sabe, de como funciona o viscosímetro. E, se eu não me engano, quanto mais fino for aquela, parece uma hélicezinha, quanto mais fino é para líquidos mais viscosos, né? Então, acho que seria no caso do meu creme. Porque eu achei que era o maior. Não é o contrário? Não, eu achei que era o maior, mas diz que não. Diz que quanto maior, mais fluido é o líquido, né? Foi isso que eu vi. Ou só se não sei. Vou dar uma olhada melhor, mas foi isso que eu vi. E aí também eu tô com medo de na hora de girar, porque gira, ele tem que ficar girando e ele tem que estabilizar, né? Para daí me dar a viscosidade. É isso, né? Agora, eu não sei exatamente como é que é esse modelo. Ele é um modelo digital? Ele é um modelo analógico? Analógico. Então, você vai ter que trabalhar com velocidade? Isso, E daí você tem que ir para uma tabela para fazer a conversão da velocidade? Eu vi uma... Então, pelo que eu vi, é só multiplicar por 1000, né? Que vai me dar a viscosidade em Pascal, né? Tá. E daí, só que daí acho que eu tenho que jogar em cima de uma fórmula, pelo que eu estava vendo, para daí me dar a densidade dele. Você chegou a procurar no YouTube, se por um acaso você digitando lá o modelo dele certinho, se não aparece nenhum vídeo de tipo treinamento mesmo? Então, eu vi algumas coisas mostrando como funciona e tal, mas não achei nada em português. O que eu mais achei eu achei um espanhol, que dá para entender, né? E tem outros em inglês. Então, não achei muita coisa em português, sabe? No YouTube. E nem no próprio site da Quimes, de repente eles não têm nenhum vídeo lá, nada? Posso tentar. Deixa eu até marcar aqui para procurar. No site deles mesmo, né? Porque pode ter. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se eu encontro alguma coisa. Porque hoje as coisas estão assim tão... Nossa, pelo jeito não, porque aqui já está escrito solicite o manual, quer dizer que é bem provável que eles não tenham. Deixa eu ver, produtos aqui. Nossa, não é muito... Deixa eu ver... Viscosímetro. Tem 5 modelos aqui. Esse banho termostático eu sei que não é. O copo de Ford também não.
Aí tem o viscosímetro rotativo analógico aqui, 860. Eu acho que é esse aqui. Deixa eu ver se fala alguma coisa. Não, mas esse aqui tá meio moderno, não é esse aqui também. O corpinho dele em cima é preto. Deixa eu ver se eu consigo copiar a foto aqui para... Vamos ver. Aonde que eu posso pôr essa foto para você ver? Ah, aqui não. Deixa eu ver se eu consigo pôr. Veja se por um acaso é esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Vixe, cadê agora? Aparece aí para você? Esse mesmo. Uhum. É esse mesmo? Esse mesmo. Uhum. Esse que tem lá na faculdade. Deixa eu ver aqui. Pior que não... No site não tem nada. A única coisa que tem, assim, Cadê? Informações técnicas. Modelo, tem 2 modelos. O A21, que vai de 1 a 100 mil milipascal, e outro de 10 a 2 milhões. E orçamentos, só tem isso. É muito pouca informação, né? E o manual dele também é bem chinfrinho, assim, de falar. Não tem muita coisa, não. É mesmo? Oxi. O manual dele não ajuda muito, não. Eu e a Juliana ficamos lá lendo. Vamos ver se o Vinícius consegue, então, te ajudar. Eu vou... quarta-feira eu vou dar um pulo lá na faculdade, porque amanhã daí o Júlio vai montar, e daí na quarta-feira eu fiquei de lá de novo, para dar para ver se a gente consegue mexer nele. Aham. Tomara que dê certo. Vai dar certo, sim. Então, assim, vai sim, eu também tô botando fé que vai. Foi completa, não separou as fases, não tivemos problema. A única coisa que eu perdi bastante creme, sabe? Porque os tubos lá da faculdade estão... A Juliana acredita que eles estão velhos, então estourou bastante na centrífuga, sabe? Eles quebravam inteiro dentro da centrífuga. É mesmo? Uhum. Daí eu perdi um pouco de creme, mas eu acho que dá para fazer. Vai dar ainda para fazer. Eu tinha feito 4 quilos. Bom, ainda bem. Com... Ainda bem, então, que você fez uma quantidade maior, né? Que se tivesse feito a quantidade exata, tinha Deixa eu te perguntar outra coisa. Então, o que eu fiz, o tempo 0 vai ser o meu padrão. Eu estava lendo que a gente pode guardar esse padrão, ou na geladeira, ou em temperatura ambiente, ou na estufa, é isso mesmo? Onde você me aconselha a guardar esse padrão? Olha, na verdade, assim, eu particularmente acho melhor guardar na geladeira, porque você tem que pensar o seguinte, se você deixar ele na temperatura ambiente, ele vai ter uma deterioração mais rápida. Na geladeira, pelo menos, ele vai ficar mais próximo daquele ponto, né, que você já mediu tudo, pH, a viscosidade e as próprias características organolépticas. Se você deixa ele na
no tempo, né, na temperatura ambiente, ele vai reagir com mais rapidez. Sim. Então, interessante. Mas você acha que vai precisar dele para alguma coisa, para refazer algum teste, alguma coisa? Não, eu imaginei que como ele é meu padrão, eu iria comparar os outros com ele, né? Todos os resultados. No tempo 7 eu vou comparar ele com o meu padrão. Seria isso ou não? Para ver se alterou. Não, porque não, porque na verdade ali é teu tempo zero, ali é teu ponto de partida, né? Então, sim, se o pH dele estava 7, né? Você não vai fazer de novo o pH dele, né? Você vai fazer já do tempo 7, do tempo 15 e assim por diante. E daí, então, vai ser o pH 7, e daí, se tiver alteração lá na frente, você vai sempre dizer. Quando ele foi preparado, ele tinha pH 7, e passou 7 dias, ele passou para 6. Passou mais 7 dias, ele passou para 5. E assim vai. A única coisa que eu vejo assim que se está dentro da normalidade ter os resultados. Não deu nada assim discrepante, não deu um pH 1, nem pH 14. Está dentro do esperado. A única coisa que pode ser que você precise para comparar, talvez, seja as características organolépticas. Tipo, para ver se teve alguma alteração da cor, por menor que seja, você fazendo a visualização ali, talvez você consiga ver, ou o próprio cheiro, qualquer coisa assim. De resto, se você já fez e deu tudo dentro dos conformes, não tem necessidade de guardar. Tá. Então, beleza. Tá? Agora, se você quiser, de repente, para ficar mais, né, segura em relação à cor, por exemplo, se quiser fazer comparativo de cor melhor, e de repente você olhar e dizer, tá branco, mas será que tá branco como estava? Será que não tá um branco mais escuro, tal? Daí dá para guardar. Eu vou guardar. Acho que não custa. Vou deixar ele na não geladeira custa, mesmo. Vou guardar. Agora, se você deixar, por exemplo, claro, vai ter uma alteraçãozinha mesmo na geladeira, vai. Agora, se você deixar ele para fora da geladeira, daí vai ser muito mais rápido essa alteração, né? De repente, você não vai ter como comparar a cor, porque a cor também alterou bastante. Né? Vou deixar na geladeira. Porque o cheiro também alterou bastante. Vou deixar, beleza. então. Se você conseguir deixar de preferência melhor que não tivesse ar dentro da embalagem. Então, se você conseguisse... pode falar. Ontem eu estava lendo, você pediu para eu procurar na farmacopeia e tal, para ver como que faz, né? Diz que é aconselhável deixar 1/3 do espaço vazio? Não, né? Não preciso levar isso, né? Quando você vai começar, é bom. Você encheu bem os frascos? Bem cheios. Não, porque na verdade, assim, quando você está fazendo esses testes, você está pensando, né, no produto que você vai produzir e vai deixar lá na prateleira. E geralmente tem, né? Qualquer produto acaba tendo um espacinho lá onde tem ar. Então, aquela parte ali vai reagir com ar. Então, é bom você não fazer nada assim, sem deixar ar nenhum, né? Então, eles recomendam aí 1/3 de vazio para que tenha seja mais ou menos semelhante, quer dizer, não chega a ser semelhante a uma embalagem de um creme, por exemplo, mas tem uma quantidade de ar. Mas nesse caso, né, que você já fez os testes e você não quer que o ar venha a alterar o teu produto, porque você tenha ele muito dentro daquela realidade do tempo zero, se você pudesse colocar ele dentro de um saco plástico, por exemplo, colocar o teu creme dentro de um saco plástico e tirar todo o ar, eu acho que ficaria mais fiel. Porque se tiver o ar ali dentro do frasco, ele pode reagir e pode dar uma mudada na cor, né? Pode dar uma alteração.
E se você tirar todo o ar, como você já fez a análise, não vai ter problema. pH. Eu vou fazer uma solução a 10%, né? Daí sempre faz a 10%, sempre. E comecei medindo no pH-metro, não na fita, vou até o final com ele no pH-metro, não na fita. A mesma coisa. Sempre, exatamente. Todos os ensaios, repetir o mais fiel possível. Isso, fiel né? possível, isso. Então tá. Tá? Tá bom, então. E vai dar tudo certo. Eu tô com medo. Que nada. Eu tô com frio na barriga. O TCC é meu bicho de 7 cabeças. E assim, se de repente chegar... Pode ser que aconteça, tá? De repente, de você chegar lá nos 60 dias e dar tudo já fora dos parâmetros, e você nem precisar continuar, tá? Corre esse risco? Sim, pode acontecer. O que isso quer dizer? Que aquela tua formulação precisaria ser refeita, porque tem alguma coisa ali dentro que não fez com que o produto durasse. Mas isso é uma coisa negativa? Não, é uma coisa positiva. Você pode apresentar isso como a formulação não está perfeita ainda. Até você pode alegar, essa é uma formulação que é padrão dentro da farmácia, e nós vamos, então, trouxe um resultado de que ela não é tão estável assim. Então, eu vou sugerir que seja feita uma alteração nessa formulação para evitar que algum problema possa vir a acontecer. Quando eu sempre fosse mesmo que... Quando eu comentei e pedi autorização para fazer, né? Lá na farmácia, eles até me falaram que, como faz muito tempo que não fazem nada a esse respeito, né, de fazer algum teste e tal, que seria interessante para a gente também. Porque tem que reclama, Sim, é um bom resultado, você conseguir até o fim e ser estável, e se terminar antes, porque desestabilizou, também é um bom resultado, porque você pode dizer, farmácia, vamos lá tentar alterar essa fórmula, porque pode ser que chegue lá na casa de alguém e ele acabe por desestabilizar e vira uma reclamação. Então, para evitar isso, a gente pode ver, tentar ver onde que está o problema e corrigir isso. E, professora, porque a gente tem que pensar o seguinte, que a gente está forçando isso de temperatura alta, temperatura super baixa, porque lá na casa da pessoa, ela vai colocar lá em cima do fogão da cozinha, onde tem toda aquela alteração de temperatura, vai colocar lá no banheiro, que tem toda a alteração de temperatura, uma hora está frio, outra hora está quente, Então, você está simulando uma coisa que pode acontecer lá na casa do cliente. Sim, é real, né? Verdade, é o que pode realmente acontecer. Sim. Com o desenvolvimento do texto, você acha que eu continuo focando, porque eu falei sobre tratamentos e tal, eu senti que eu não foquei tanto na emulsão. Você acha que eu paro de focar tanto em pele, em tratamento, e eu estou levando muito para a área veterinária, eu acho que eu posso me enrolar nisso, né? Na verdade, o foco do teu trabalho é esse teste que você está fazendo, então é em cima disso que você vai trabalhar. Você tem que só dar uma introdução, dizendo que é uma formulação, que é uma emulsão, então ela tem que ser estável, porque ela pode separar, é uma formulação feita... O que é mesmo? Eu não me lembro a substância. Com Pulavax. Então, na verdade, assim, você vai ter que falar um pouco das características e tudo mais, para que quem está lendo entenda que é um produto veterinário, usado para veterinária e tal, mas o foco é realmente os testes que você está fazendo. Então, muitas vezes, o que você vai fazer? Você vai fazer
mostrar todos os teus resultados, e daí lá na frente você pode, né, para reforçar a importância do teu trabalho, você mostrar, olha, fulano fez aqui com uma emulsão de Polavax, numa concentração diferente, e deu tudo certo. No meu caso, eu fiz com uma concentração maior, e deu tudo certo também, né? Um outro fulano fez com Seralanete. Daí, chegou nos 60 dias, tudo desandou, né? Então, o trabalho que eu estou fazendo mostrou que é mais eficiente o Polavax, e assim vai. Sabe? Você no desenvolvimento do trabalho, você colocando os resultados, e daí você tem que fazer a discussão, né? Na discussão, você vai falar dos teus resultados e vai comparar com outros. Mostrando, eu fiz assim e deu isso. O fulano fez assim também e deu outra coisa. Né? Então, daí dizer, acho que deu por isso, acho que deu por aquilo, e assim por diante. Mas o foco principal é isso, não dá para você ficar... até porque o número de páginas é pequeno, e você vai ter que utilizar uma parte disso para colocar teus resultados em tabela e tudo mais, né? Então, dá uma geral, assim, falando de emoção, falando de pele, falando de pele veterinário, tudo mais, né? Mas o foco mesmo é o teu trabalho. Né? Tem que valorizar aquilo que você está fazendo. Tá, pode deixar. Tá bom? Beleza, então. Então, tá bom. Professor, obrigada, tá? Nada. Pela orientação. E qualquer coisa, vai me informando se deu tudo certo lá do viscosímetro e tudo. Eu até procurei aqui no YouTube, coloquei o modelo dele e não aparece nada. É bem complicado, né? Tem pouca coisa mesmo. Uhum. Tá? Mas eu converso com o Vinícius amanhã, daí, como ele disse que já usou, né? Quem sabe ele oriente. Aham. Tá bom? Beleza, então. Tá certo, então. Tá. Obrigada, então, tá? Boa noite. Nossa, meu Deus, agora que eu vi que eu não parei de gravar, o povo vai saber tudo que a gente está falando aqui. Não tem como editar? Eu vou ver se eu consigo. Ai, meu Deus. Senão todo mundo vai estar sabendo do trabalho da gente aqui. Ainda bem que nós não falamos nada, né, dele? Não fugimos do assunto. Verdade. Então tá bom. Tá certo. Qualquer coisa, já sabe que estamos na boca do povo. Ai, meu Deus. Então tá bom. Tá certo. Boa noite, tá? Boa noite. Boa semana. Você também. E daí me avisa qualquer coisa. Já aviso sim, vou te mantendo informado. Tá certo, então. Tá certo. Tchau, tchau.